Bom dia, Grupo Refúgio, bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor sejam conosco nessa manhã de sexta-feira. Hoje é dia de a gente colocar nossa família no altar de Deus, dia onde a gente tira um tempinho do nosso dia para fazer um jejum, para fazer oração, para guerrear pela nossa família, né? Onde nós colocamos o nosso bem mais precioso aqui nessa terra, que é a nossa família, no altar de Deus. E no dia de hoje eu quero falar a respeito de como você tem lidado com os conflitos que são inevitáveis, né? Apesar de muitas das vezes fazermos parte de uma mesma família, somos seres únicos, né? Temos pensamentos diferentes, opiniões diferentes, e muitas das vezes os conflitos e as divergências são inevitáveis dentro da nossa casa, né? Só que como que você tem lidado com essas situações? Será que você tem lidado como um sábio, uma sábia, ou como um insensato ou uma insensata? A palavra do Senhor diz lá em João 13, no versículo 34, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os ameis, vocês devem amar uns aos outros. Toda e qualquer situação dentro da nossa casa, principalmente, né? Nossa família é o nosso primeiro ministério. O que a gente tem que ter dentro da nossa casa? Amor, respeito, né? Então aqui a palavra de Deus está nos dizendo: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Como Jesus nos ama. Jesus, ele é paciente, ele é bondoso, ele é perdoador, né? E mesmo nós sendo seres humanos falhos, limitados, pecadores, o Senhor, ele é paciente conosco. E como eu disse, né? Cada ser humano, ele é único, né? Ele é ímpar. E então, assim, é óbvio que nós vamos ter pensamentos diferentes, opiniões diferentes, visões diferentes, né? Apesar de muitas das vezes nós recebermos a mesma educação do nosso pai e da nossa mãe, sermos criados da mesma maneira, a experiência que eu tive é diferente da experiência que minha irmã teve. Então, eu tenho uma opinião, ela tem outra opinião. E isso faz parte, né, do ser humano, termos opiniões divergentes. A gente nunca vai encontrar uma família que todos estejam com o mesmo pensamento e com a mesma opinião a respeito de um determinado assunto. Pode acontecer, mas é muito difícil, porque somos o quê? Seres únicos, diferentes, né? E a pergunta que eu faço, né, no dia de hoje é: como que você tem lidado com essas divergências dentro da sua casa? A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é o nosso manual, né? É nela que nós encontramos todas as respostas. Qualquer que seja a tua dúvida, qualquer que seja o direcionamento que você precisa em qualquer área da sua vida, mergulha na palavra de Deus, que ali você vai obter resposta. E a resposta para essa pergunta, como que a gente deve lidar com as divergências e com os conflitos que são inevitáveis, né? Está em 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao versículo 6, que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente,
não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Até aqui, glória a Deus. Então, o que a palavra do Senhor nos diz hoje? A melhor forma de lidarmos com qualquer tipo de divergência é o amor. Paulo começa descrevendo, as qualidades do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso. Essas palavras ressoam, como uma mensagem de tolerância e gentileza. Vou citar um exemplo. Se nós vamos para o nosso trabalho, muitas das vezes lá também há divergências, há conflitos. Como eu disse, são seres humanos diferentes, pensam diferentes, estão com humores diferentes, E por que muitas das vezes a gente é tão tolerante com as pessoas de fora da nossa casa e paciente, A pessoa tá ali falando e você tá ali com toda a paciência do mundo, escutando, Chega em casa, abre a porta, teu marido vem falar alguma coisa, teu filho vem falar alguma coisa, tu, agora eu tô cansado, não posso. Então, sabe, é sobre isso que o Senhor nos chama a atenção no dia de hoje. Às vezes a gente é tão bom em apagar incêndio fora de casa, mas dentro de casa a gente está negligenciando, sabe? A gente não está usando dessa arma tão poderosa que é o amor, E aí a gente vê aqui todas as qualidades do amor. E como a gente já sabe, amor não é um sentimento, a gente decide que a gente vai amar. Eu te amo. Por eu te amar, eu sou paciente, eu sou bondosa, E assim sucessivamente. Então, a tolerância e a gentileza são fundamentais para qualquer tipo de relacionamento saudável. E por que a gente não usa dentro da nossa casa? Porque dentro da nossa casa, muitas das vezes o nosso pavio está super curto ou nem tem mais pavio, Misericórdia. O amor genuíno não é precipitado nem rude. Em vez disso, ele espera com paciência e age com bondade. Amém? No versículo 5, Paulo ele continua a explicar que o amor não é ciumento, nem vaidoso, nem orgulhoso. Aqui, Paulo adverte contra sentimentos de inveja, de arrogância, destacando o quê? A importância de permanecermos, humildemente, da gente ter essa noção, que ninguém sabe mais que o outro, por mais que muitas das vezes a gente até saiba um pouco mais, mas o fato de eu saber um pouco mais do que você não me dá o direito de eu achar que eu sou a dona da verdade, que o que eu acho, que o que eu penso, ninguém pode pensar diferente, ninguém pode se opor ao que eu penso, ao que eu falei. Não, temos que ter humildade. Eu sei, mas eu também quero escutar, eu quero dar importância para o que a outra pessoa está dizendo, E mesmo que haja essa divergência, que a gente tenha a humildade de explicar, de expor, Olha, eu penso dessa maneira por causa disso, 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 e eu entendi que você pensa dessa maneira por causa disso, disso e disso. Então agora vamos conversar, Vamos ver o teu ponto de vista, o meu ponto de vista, e chegar, num consenso. Não sermos, olha, eu é que sei, eu é que tô com a razão, ponto e acabou. E também Paulo nos adverte a respeito do sentimento de inveja, Não é porque determinada pessoa também tem mais desenvoltura em falar ou até em se expressar que, a gente tem que ter aquele sentimento, não, aquela pessoa fala tão bem, Eu não vou querer contrariar essa pessoa, Isso vale para dentro da nossa casa, Muitas das vezes
Pode ser que o seu marido tenha mais estudo que você, ou o seu filho tenha mais estudo que você, e saiba até mais mesmo de um determinado assunto, mas isso não quer dizer que a gente tem que anular a nossa opinião. Não, né? A opinião de todos é importante, né? Dentro do nosso lar, nós somos uma equipe. Então, cada um tem que dar a sua opinião, cada um tem que dar o seu ponto de vista e se adequando e se ajustando, sabe? Tudo com amor, tudo com respeito, tudo com humildade, com paciência, em nome de Jesus. No versículo 6, o apóstolo aborda a natureza do amor em relação ao comportamento. Então aqui diz que não se comporta com indecência, não procura seus interesses e não se irrita facilmente. Então aqui a gente pode entender, né, que a gente deve agir sempre com integridade. A gente tem que agir sempre na condição também de saber ouvir. E manter a calma, né? Muitas das vezes, o que a gente vai ouvir nem sempre é aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Mas não é porque a gente ouviu aquilo que a gente não gostaria de ouvir que nós vamos, né, nos irar, que nós vamos, sabe, ofender o outro. Não. Sempre mantendo a tranquilidade, né? Se for preciso, a gente sai, respira, volta, continua a dialogar, né? A gente precisa ter, sabe, isso dentro da nossa casa, porque muitas das vezes tem pais e mães, né, que são intolerantes com seus filhos e isso acaba o quê? Fazendo com que seus filhos acabem se fechando ali no seu mundinho, né? Eu não vou falar porque meu pai já vai gritar comigo. Eu não vou falar porque minha mãe não vai escutar o que eu tô falando. Sabe? Isso vai afastando, sabe? Pais de filhos, filhos de pais. E isso tem um efeito devastador dentro de uma família, né? O nosso lar tem que ser o lugar onde todos se sintam acolhidos, onde todos se sintam bem-vindos, onde todos se sintam que ali, sabe, é o seu lugar seguro, independente, sabe, do que esteja acontecendo lá fora. A nossa casa tem que ser esse lugar, sabe? O lugar onde nossos filhos podem ser quem eles verdadeiramente são, podem expressar o que eles verdadeiramente estão sentindo, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de receio, porque eles sabem que ali eles vão encontrar o porto seguro deles, né? Porque a nossa casa está o quê? Alicerçada no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que você venha colocar em prática, em nome de Jesus, que você possa meditar através dessa mensagem do dia de hoje. Como você tem lidado com os conflitos dentro da sua casa? Você tem tentado resolver esses conflitos? Ou você tem deixado esses conflitos se resolverem sozinhos? Eles não vão se resolver sozinhos. Ou você tem criado um conflito em cima desse conflito, né? Em nome de Jesus, hoje o Senhor vem nos dar mais uma chave que a gente vem usar para edificação da nossa casa, da nossa família. Amém? Porque a minha família é um projeto de Deus e não vai fracassar. A nossa família é um projeto de Deus e Ele deixou no seu manual todas as instruções para que ela não fracasse. Amém? Glória a Deus.